Conversa Fiada está de volta. Nós estamos aqui com o presidente da Sociedade Rural, que realiza uma das nossas maiores festas agora no mês de junho, que é a Expo Montes. Nós já estamos na 41ª edição. Osmani, eu queria te perguntar assim, eu vejo você muito otimista e eu queria perguntar sobre esse lado, mas qual é o sentimento maior de uma pessoa que veio do campo, que tem seus ancestrais também no campo, pessoas importantes como foi Osmani Barbosa, o seu avô, estar à frente de uma instituição desse tipo? Qual que é o seu sentimento maior ali? De muita alegria, Eu vou te ser sincero, eu me preparei para isso, eu me preparei e a verdade é o seguinte, eu cresci dentro daquele parque de exposição acompanhando... É sua casa, sua segunda casa, né? Acompanhei meu avô, meu pai foi diretor há muito tempo da Sociedade Rural, meu avô foi um dos fundadores, como você disse, eu fui diretor lá muito novo, né? Já comecei novo e aprendi a conhecer a Sociedade Rural e amá-la. Eu gosto, lá para mim é, como você diz, a minha segunda casa. Então para mim isso foi uma grande honra, tem hora que eu me pego pensando, quando era criança, correndo naquele parque, hoje eu estou lá, como se diz, na presidência da entidade, conheço aquele parque de ponta a ponta, de tudo, e a gente realmente emociona. Toda vez que eu falo, que eu penso, que eu sempre tinha vontade, desde criança, falei, um dia eu quero ser presidente da entidade, da Sociedade Rural. As decisões que aconteceu, tanto para a classe rural como para Montes Claros, eu acompanhei exatamente como criança e mesmo como diretor, as autoridades indo lá, vi vários presidentes do país participando, governadores, decisões em benefício não só da classe rural, como também de toda a região. Isso. Tudo saiu, a Rural participou de tudo isso, a Sociedade Rural. Eu queria te perguntar outra coisa, eu assisti seu discurso na abertura da exposição, e foi um dos mais otimistas da temporada. Eu assisti outros presidentes tomando posse, mas eu não vi ninguém falando, mesmo em época de crise, de política de ajuste e tudo, mas eu achei seu discurso uma coisa assim que todo mundo parou para ver, porque você realmente mostrou um lado muito positivo das coisas e uma força muito grande de trabalho. De onde vem isso? Isso vem de muita fé, que eu acho que é preciso que a gente tenha aí. Você é uma pessoa sempre otimista? Com certeza. Não tenha dúvida. O que acontece é o seguinte, você imagina, já chegaram para mim, certo? Porque nós estamos com um problema sério no norte de Minas, principalmente na área nossa, que é essa seca. Nós estamos com seca desde 2011. Problema sério, com dificuldade. Mas a região nossa é extraordinária, o potencial do norte de Minas é incrível. Ele recupera, assim, mesmo com a dificuldade, a gente está conseguindo recuperar. Agora, eu te pergunto, as pessoas chegaram para mim e falaram assim, Osmani, você acha que nós não vamos fazer essa exposição? Vamos deixar de fazer essa exposição por causa da seca. Eu paro e falo assim, gente, se a gente não fizer isso, nós vamos mostrar que somos fracos. Nós não somos fracos, pelo contrário, nós somos forte, e muito forte. Eu gosto muito daquela frase de Euclides da Cunha, o sertanejo, além de tudo, és um forte. E é verdade, nós temos que ser, com toda dificuldade. Pra você ter ideia, olha o norte de Minas com a dificuldade, a exposição que nós fizemos ano passado, certo? A beleza da exposição. A exposição, ela ranqueia entre as maiores exposições do país. O gado que participa aqui do norte de Minas, da exposição nossa de Montes Claros, todo vai para Uberaba. As maiores propriedades que tem o gado de elite, que participa de Uberaba, de ponta, estão no norte de Minas. Osmani, eu queria te perguntar, você já está no seu terceiro mandato. Terceiro mandato. Né? Se fosse possível você resumir, qual seria a obra do primeiro, qual seria a obra do segundo e do terceiro, a mais relevante? Bom, o primeiro foi aprendendo a ser presidente, porque eu toda a vida fui diretor. Então o primeiro ano foi o aprendizado. Aprendizado e escutando muito os companheiros, que lá na Rural a gente tem um apoio dos ex-presidentes, da diretoria, de todos nós. Então realmente foi um aprendizado para conhecer. A gente conhecia como diretor, já conhecia bastante, mas como presidente muda muitas coisas. Você começa a olhar mais por cima, olhar mais as coisas diferentes, né? Tudo, a responsabilidade aumenta muito mais. O segundo mandato... eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas diferentes dentro do parque. Por exemplo, levei a agricultura familiar para lá, consolidou, porque ela foi nos 2 primeiros anos meu também, mas também consolidou melhor, que eu acho importante a participação do pequeno produtor, porque a sociedade rural ela abrange todos eles. Eu acho uma coisa errada dividir a agricultura familiar com o agronegócio, uma coisa errada, totalmente errada. Naturalmente, a agricultura familiar, ela necessita de um apoio maior, isso a gente não tem dúvida disso, mas os problemas nossos são os mesmos, as lideranças têm que ser as mesmas, os problemas climáticos, todos nós passamos por isso. Então, isso foi uma consolidação que nós trouxemos, colocamos a agricultura familiar. Eu achei importante trazer todos os produtores para ficarem juntos. E esse terceiro agora, mandato, se Deus quiser, é um mandato realmente para a gente fechar com chave de ouro, porque
Eu quero fazer outras coisas diferentes dentro do parque, eu acho que montar algumas coisas, deixar a rural mais independente financeiramente, que é necessário que ela seja desse jeito. Consolidar mais essas festas, trazer a tradição, você entendeu? A gente voltar algumas tradições nossas para dentro do parque, que é necessário trazer. Fizemos um memorial, foi no final do mandato passado, nós fizemos um memorial, que eu achava importante, isso já tinha essa vontade. O acervo que nós temos dentro do parque mistura-se com a história de Montes Claros durante esses 70 anos. Claro. Então, a história realmente é preciso, necessário que a gente traga. A entidade tem que ser dessa forma, né? A gente tem que pensar desse jeito. Mas sempre respeitando e junto com os nossos companheiros lá, todos juntos. E sozinho eu não faço isso jamais, a gente tem que estar junto. Osmani, eu queria perguntar para você, qual que é hoje a maior reivindicação da classe rural? A maior reivindicação da classe rural é a gente tem que o norte de Minas, principalmente na área rural, é necessário que a gente tenha uma reforma geral. O que eu digo reforma geral com isso aí? Nós precisamos de uma reformulação da área rural. O que seria isso? Seria a questão do endividamento rural, que é necessário, que as pessoas estão atrás de mim, porque tem muita gente que vai ficar inadimplente agora, que vai ser em condição, nós já corremos no governo, parece que eles não têm sensibilidade para olhar isso. Isso é uma obrigação de nós que estamos à frente dessas entidades. E novos financiamentos para que o produtor possa recuperar. Em 76, 77, nós tivemos uma seca muito parecida com essa. Ela já vinha com mais tempo. E a recuperação foi melhor, mas tivemos o apoio do governo, que deu essa reformulação que eu disse, novos financiamentos e ninguém quer perdão de dívida, isso já acabou. Queremos uma prorrogação para dar condição. Eu acho que a maior reivindicação do produtor rural seria isso agora. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. O Osmani vai contar para a gente quais as novidades na programação dessa nossa Expo Montes.